Então, estamos ao vivo com o Jorge Tarasuk, lá no Rio Grande do Sul, em Canela, para mais uma live sob a égide, esse guarda-chuva do Brasil Ético, que é uma organização formada por várias instituições aqui de Curitiba, por enquanto, mas que logo, logo teremos as outras do sul do Brasil, do norte do Brasil, porque é uma organização que vai agregar instituições que têm como propósito a ética em várias coisas, em especial na política, mas também nas relações comerciais, nas relações interpessoais e assim por diante. Então, eu quero dar a você as boas-vindas a essa nossa live, nessa chuviscosa, um pouco cinzenta Curitiba, fria, uma delícia para tomar uma sopa de feijão, ou então comer um pinhão numa chapa de aço, hein, Jorge? Você no sul Ótimo. aí. Então, olha, eu quero fazer rapidamente aqui uma leitura das instituições que estão conosco nesse movimento até agora, e vou começar pelo Cidadão Alerta, que é o Jorge que vai responder as nossas perguntas de hoje, é o nosso entrevistado da noite, né? Depois nós temos o Observatório Social do Brasil, que está sob a presidência do nosso amigo Ney Ribas. Nós temos o Corajosamente Éticos, que é do nosso grande amigo Markinson Marques. Depois temos o Instituto Moody, que está sob a liderança do Igor Stork, aliás, que fez aquele trabalho maravilhoso das 10 medidas contra a corrupção, que é um tema que nós não podemos esquecer, temos que retomar esse tema, né? E temos, na sequência, nós temos a FENASP. A FENASP acabou de fazer parte com o nosso, do Brasil Ético, e está sob a presidência vamos ver aqui de quem que é, a presidência do Cícero Bezerra, amigo meu de longa data, a quem faz muito tempo que eu não vejo. E também temos a página da República de Curitiba, que está sob a presidência do nosso amigo Paulo Generoso. Voltando à FENASP, eu queria citar que o secretário estadual, executivo estadual do FENASP, aqui em Curitiba, é o nosso querido amigo Valdemar Clariano. E eu, aqui do Instituto Soberania, cujo objetivo é, porque o eleitor é soberano, resgatar a soberania do eleitor sobre o mandato. Esse é o nosso objetivo. Bom, feita essa longa introdução, Jorge, eu quis dar as boas-vindas mais uma vez e pedir que você comece esse bate-papo da gente aqui, contando um pouco da sua história, como é que você, da sua vida pessoal, carreira, etc., e depois fale um pouco sobre o Cidadão Alerta, como é que começou, qual é o propósito, e depois nós vamos trabalhar os temas que você propôs para essa live dessa noite. A palavra está contigo, Jorge. Seja bem-vindo. Perfeitamente. Muito obrigado, Rubens. Quero aqui mandar uma saudação a todas aquelas pessoas que estão nos assistindo agora e agradecer a todas essas instituições, a todas essas organizações que permitiram a gente formar esse grupo, o Brasil Ético, né? Que o Rubens já deu aí todos os objetivos, a introdução. Bom, falando um pouco de mim, eu hoje tenho duas empresas, uma aqui em Porto Alegre e a outra em Curitiba, mas fui executivo de algumas multinacionais durante muitos anos, toda a minha carreira praticamente, e as duas últimas assignações foi como presidente de duas empresas nacionais, as duas de Curitiba, a Violeteira e a Ecoaxial. E hoje eu estou dedicado a administrar as minhas empresas, né, a Cardiométodo, em Porto Alegre, e a Domus Consulting. E, obviamente, me dedico também uma boa parte do meu tempo a Cidadão Alerta, que tem como objetivo a disseminação de conceitos de ética, de cidadania, de civismo e de moral, né, a todos os cidadãos no Brasil. Então é isso. Essa é a apresentação que eu gostaria de fazer e vamos passar aí aos nossos temas, Rubens. Então, você colocou aqui como temas para a nossa conversa de hoje, eu vou dar uma olhadinha no meu celular aqui, alguns deles. O primeiro deles seria
como a Cidadão Alerta atua divulgando conceitos de ética, moral e cidadania. Muito bem. Nós costumamos fazer reuniões, palestras, entidades públicas, privadas, em escolas, em universidades, mas isso se mostrou com uma efetividade limitada. Desde 2018, pouco antes das eleições, nós nos demos conta de que as redes sociais são muito mais poderosas e começamos a fazer vídeos, podcasts, de mandar mensagens pelos principais meios de comunicação, como Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. E o resultado disso foi impressionante. A cada postagem que a gente faz, a gente tem cerca de 50 mil pessoas alcançadas. 50 mil. E no último ano, por exemplo, nós chegamos a praticamente 1 milhão de pessoas. As nossas mensagens, nossos conceitos chegaram a essas pessoas. Muitas delas reagiram positivamente, algumas negativamente também, né? Nem todo mundo pensa como a gente, claro. Mas a efetividade foi bastante grande. E eu acho que é muito importante essa capilarização que a gente conseguiu. Tem algumas instituições, tem alguns amigos também que, recebendo essas mensagens nossas, acabam repassando para os seus colaboradores, para outros amigos. Isso a gente não consegue quantificar. Então, seguramente é mais de 1 milhão de pessoas que a gente consegue atingir por ano com essa metodologia. Então, dessa maneira que a gente divulga ética, moral, cidadania e civismo. Você diria, Jorge, não quero colocar palavras na sua boca, mas você diria que no Brasil e quem sabe no mundo estejamos vivendo uma crise de ética e de moral? E se for assim, qual seria, na sua opinião, a causa disso? Bom, sem dúvida, hoje nós estamos desconfigurados, né, em termos de família, em termos de educação, principalmente aqui no Brasil. A gente perdeu muito as referências que nós tínhamos no passado. Nós que somos um pouco mais antigos, né, lembramos de... Eu sou bem jovem, sabe? Eu já passei de 60, já passei alguma coisa de 60, então posso falar de cadeira. Aqueles conceitos familiares, conceito de família, de pátria, de respeito, eu acho que isso se desvaneceu um pouco, né? E, obviamente, as pessoas, no mercado de consumo como nós vivemos hoje, pela comparação que fazem, o outro tem muito mais coisa do que eu estou vendo aqui, por exemplo, quem mora num barraco, numa favela, e vê um edifício do lado, com um edifício de luxo, né? Essa pessoa vai dizer assim, pá, mas por que eu vou ser ético, né? Por que eu preciso me comportar dessa maneira? Ou às vezes nem tem esse conceito. Então isso acaba se desfazendo e, sem dúvida, a gente perdeu muito essa referência. Interessante você falar isso. Eu me lembrei agora, enquanto você falava, de uma frase daquele famoso escritor russo já falecido, Alexander Solzhenitsyn. Conheço, claro. Quando ele foi receber ele foi fazer uma palestra em Harvard, em 83, nessa palestra surgiu a questão da decadência moral e tudo mais da sociedade, e não sei se foi ali ou na sequência, alguém perguntou para ele por que estava acontecendo essa decadência. Ele respondeu com uma frase curta, que me parece poderosíssima: os homens esqueceram-se de Deus. E aí pensando nisso, quando nós tiramos Deus da equação da sociedade, resta o quê? Quem é que segura esta embarcação que é a sociedade, nesses ventos tenebrosos, nesse mar revolto que nós vivemos? Então, Alexander Solzhenitsyn, aliás, eu diria o seguinte: todo jovem, todo adulto, todas as pessoas que têm um pouco de interesse pelo bem da sociedade, deveriam ler o livro dele, aquele famoso, aquele livro clássico dele, Arquipélago Gulag. Duvido que alguém lendo aquele livro continuará a imaginar
e a se auto-enganar com as promessas, com as utopias, com a falsa ideia de céu na terra, porém sem Deus, que é a proposta do comunismo. Então, você, na sua experiência como executivo, tantos anos, né, com grandes empresas, com a PepsiCo, por exemplo, você me falou, né, vivendo no exterior, como é que você pode dizer, ou pode me falar, ou pode comentar sobre essa questão da presença ou da ausência de Deus na sociedade, refletindo aquilo que ele falou, os homens esqueceram-se de Deus? O que eu posso te dizer é o seguinte: a religião sempre foi um fator moderador na sociedade, um fator modelador também. Desde o Código de Hammurabi no passado, os Dez Mandamentos, eles serviram como uma referência de comportamento para as pessoas. E, obviamente, a religião, que é uma das coisas mais antigas que nós temos no nosso mundo, né, sempre enaltecendo Deus e tomando Deus como referência, serviam para modular esse comportamento das pessoas. Hoje, eu não sei, as pessoas esqueceram disso. As pessoas já não dão mais tanta importância. E isso, obviamente, leva muita gente a perder o rumo. Então, essa é a minha opinião. Não... Sim, pois não. Não, veja, nós falamos aqui sobre ética, né, e vivemos no Brasil uma epidemia. Este ano passado está um pouco melhor, mas olhando para o que a Lava Jato nos mostrou, nos lançou no rosto, na cara, essa realidade que todos desconfiávamos, mas não tínhamos ideia da dimensão que seria isso. Eu vi o seguinte: eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, a trabalho, uns 45 países, fiz negócio em mais de 50. Sudeste Asiático, Tailândia, Indonésia, Malásia, e eu vi, e na China em especial, quando eu comecei lá em 86, eu vi que parece que nas relações de negócios, nas empresas, a ética perdeu espaço. Você que viveu numa grande corporação aí no México também, alguns anos no México, como é que você experimentava e vivia a ética nessa sua realidade empresarial? Bom, eu tive muitas experiências, posso aqui relatar algumas. Com certeza, as pessoas talvez se identifiquem com isso. Eu tenho um grande amigo que tem uma empresa de despachos internacionais. E certa vez ele veio até mim e perguntou: Jorge, preciso de um conselho. Eu tenho um cliente muito importante num país vizinho, não vou citar nomes, obviamente, e funcionários dessa empresa se aproximaram de mim e disseram que para eu renovar o contrato com eles, eu teria que pagar uma propina. Tu acha que eu devo? Porque esses caras aí representam 40% do meu negócio. E é uma empresa grande, então o baque seria tremendo. E eu fiz algumas perguntas para ele. Bom, tu já fizesse isso antes? Não, nunca fiz. Se tu fizeres, isso aí vai ficar só contigo ou outras pessoas na tua empresa vão saber? Sim, meu financeiro, o contador e meus filhos que trabalham comigo. Muito bem. Tu acha que isso vai ficar restrito a essas pessoas ou alguém mais pode ficar sabendo, né, através de fofoca, alguma coisa que escapa? Não, seguramente alguns funcionários vão ficar sabendo. Bom, tu está disposto a permitir que, uma vez que os teus empregados, teus funcionários saibam disso, que eles também se corrompam e que aceitem propina ou que comecem a roubar da tua empresa? Tu aceitaria que os comentários aí fora, no mercado, que a tua empresa já não é mais uma empresa séria, é uma empresa que corrompe ou que se deixou corromper? E outra pergunta, que legado, que exemplo tu está deixando para os teus filhos? Diz assim, bom, mas aí tu está me chutando a canela. Eu digo, mas é isso mesmo.
né? Um vaso que se quebra, por mais que a gente tente restaurá-lo, a gente não consegue mais deixá-lo original. Né? Uma vez a porta arrombada, nunca mais ela volta a ser a mesma. Então, pensa bem nas consequências da tua ação, da tua decisão. Bom, resumindo, ele não renovou o contrato, não pagou a propina, perdeu o cliente, mas a reputação da empresa e a reputação dele foram preservadas. Isso foi muito bom, porque ele acabou recuperando o faturamento com outras empresas, né, que acreditavam no trabalho dele, deixou um legado importantíssimo para os seus funcionários e, sobretudo, para os seus filhos, que iriam seguir o negócio dele. Então, esse é um exemplo muito marcante que eu pessoalmente vivi e que eu gostaria de transmitir para as pessoas que nos assistem agora, porque isso marca uma referência para a gente. Né? Se a gente acaba cedendo, se cede à tentação ou se cede às pressões, é como um vaso, deixou cair, quebrou, nunca mais. Então, É isso aí. É isso aí. Perdão. Eu pergunto o seguinte, né? Nós temos visto aqui no Brasil e certamente na América Latina, eu comecei a viajar pela América Latina na década de 80, começo da década de 80, negociar nesses países, e tive o privilégio de não ser confrontado com essas situações de propinas, sabe, essas coisas que acontecem. E aí eu olho para o Brasil, e eu fiz negócios também com europeus, com alemães, franceses, fiz no leste europeu também. E olha, eu digo uma coisa a você, com exceção, talvez, onde é que eu posso pensar? Talvez da China e do Egito, onde eu não vi corrupção, eu não vi propinas, mas eu ouvia dizer que os negócios na China só aconteciam porque as pessoas tinham entre si relacionamentos. E esses relacionamentos tinham várias matizes. No nosso caso, por exemplo, a empresa que eu representava na ocasião, a forma que nós conseguimos de entrar naquele mercado e ter sucesso ali foi que nós trouxemos para o nosso grupo um professor da área de refrigeração, numa universidade de Xangai, que conheceu o nosso produto, que se convenceu da sua qualidade e que, então, endossou esse produto junto aos seus clientes chineses. Anos depois, eu fui aprendendo com aquele mercado e foi me revelado que muitas vezes os nossos agentes locais na China tinham que, como eles chamavam, lubrificar as engrenagens. Não para que fizesse alguma coisa errada, ou para que houvesse um superfaturamento, ou para que aprovasse um produto ruim, nada disso. Mas simplesmente para que as coisas andassem como deveriam andar. Por exemplo, se eu enviasse uma amostra para um cliente, um X cliente qualquer na China, essa amostra ficaria parada na alfândega, se alguém não fosse lá e não incentivasse o responsável para buscar essa amostra. O que era esse incentivo? Uma janta, um almoço. Fulano, vai buscar a minha amostra, tá lá na alfândega parada faz 3 semanas, 2 meses. Muito bem, ele buscava, trazia, testava no laboratório, aprontava o relatório e não enviava um relatório para a área de compras, por exemplo. Lá ia o agente local, fala, fulano, dá para passar o relatório para tal setor? Sim, claro, mas o que implicava isso? Mais um jantar, mais não sei o quê, porque eu nunca vi isso pessoalmente. No Egito, por outro lado, também como outro exemplo, eu tinha um agente lá, nós íamos visitar as empresas, na sua maioria estatais, e ele ia preparado para essa visita. E eu fiquei assustado pela primeira vez quando vi como é que ele fazia. Todas as pessoas que ele encontrava, do porteiro ao assessor do presidente,
ele saudava com um beijo no rosto e tal, e com um envelopinho na mão que ele deixava na mão do sujeito. Eu não sei quanto dinheiro tinha lá, acho que era dinheiro, né, porque ele nunca me mostrou, quanto tinha, mas todo mundo era isso. E eu nunca vendi para essa empresa um produto a um preço acima do que deveria ser, nunca forneci um produto ruim para ele, mas se ele não fizesse isso, a engrenagem não andava. Como é que você vê isso? Isso é uma distorção tremenda de um comportamento ético. Eu também tive experiências pessoais onde tentaram me subornar no México com um relógio Rolex de ouro. Opa! Não, as coisas assim eram pesadíssimas. Como eu não aceitei o suborno, fui ameaçado de morte, a minha família foi ameaçada. A empresa que eu trabalhava lá, a PepsiCo, teve que colocar guarda-costas para todos nós. Eu andava com carro blindado, foi uma loucura, né? Mas muitas vezes as engrenagens se movem dessa maneira. Por outro lado, se a gente persevera, se a gente continua com os nossos princípios e conceitos, né, isso aí deve prevalecer. E, efetivamente, nós tínhamos que implementar um projeto, tirar um fornecedor, que era esse, né, e que cobrava uma fortuna, um sobrepreço de 30% acima do que o mercado cobrava, mas ele tinha muita gente comprada na empresa. E nós, através dessa lisura, desse comportamento ético, acabamos, finalmente, de tirar esse sujeito. Algumas pessoas da nossa empresa foram demitidas, porque soubemos que elas estavam envolvidas nesse esquema de corrupção, e colocamos novas empresas para nos fornecer com uma economia brutal de dinheiro, né? Cerca de 30 milhões de dólares por ano de economia. Isso foi bom para a empresa, não só para a empresa, não só nos efeitos financeiros, etc., mas para a moral das pessoas que trabalhavam nessa empresa. Todas ficaram sabendo. E isso melhora o clima, melhora o respeito das pessoas, né, e causa uma comunhão entre as pessoas. Me ocorreu uma outra ocasião, eu fui gerente da fábrica Toddy aqui de São Paulo, e numa certa ocasião a gente recebia açúcar em sacos de algodão, sacos de 50 quilos. E a gente vendia aqueles sacos para as pessoas que queriam fazer pano de prato, pano de chão, etc., a um preço irrisório, né, era simbólico. A gente vendia para os funcionários. Um dia, o jardineiro da fábrica, que também era o jardineiro da casa do presidente da empresa, né, uma vez por semana ele ia lá, foi pego na portaria com 2 sacos dentro da bolsa tentando roubar esses sacos. E vieram me consultar. Disse, pô, esse cara falta 2 anos para se aposentar, o que a gente faz com ele? Eu digo, demite. Não tem outra solução. Tá? Por uma questão de humanitária, até pedir para o responsável por recursos humanos, consegue um emprego para o velhinho aí fora, em alguma empresa aí, tá? Para ele terminar a carreira dele, seguramente ele aprendeu a lição. Mas aqui o exemplo tem que ser dado. E a repercussão na fábrica, como é que vai ser? Bom, a gente vai ter que segurar no peito essa aí. Meu amigo, a repercussão foi a melhor possível. Os funcionários disseram, olha, foi a melhor coisa que já se fez, porque senão abriria as portas para todo mundo querer levar sacos de açúcar e levar outras coisas também. Então, a gente tem que ser muito coerente com o que a gente fala e com o que a gente diz. Tá? Porque, mais uma vez, o caso do vaso. Quebrou, não emenda mais. Interessante, nessa experiência que eu tive no Egito, que me surpreendeu de uma maneira assim muito grande, fui pego de surpresa ali, isso aconteceu em uma estatal. Já eu tinha um outro cliente que era uma empresa privada, um distribuidor e um fabricante de eletrodomésticos. Perfeita lisura, nada, não tinha conversa fiada. Na estatal, pelo que eu percebi naquela situação ali com o agente local, alguma coisa acontecia ali. Graças a Deus, nós, na empresa, nunca tivemos nada nesse sentido, nunca aceitamos fazer um negócio sequer com qualquer tipo de manobra. E o fato é o seguinte, e é nesse aspecto que eu queria chegar, queria comentar contigo, Jorge, porque no Brasil,
nós temos um gigantismo estatal que é simplesmente absurdo. E quanto maior é o Estado, maiores são as chances de corrupção, né? Por isso que eu defendo no Instituto de Soberania que o Estado precisa ter uma dimensão necessária para realizar com eficácia aquelas obrigações que só o Estado pode fazer e que são indelegáveis. E o resto deixa com a gente, porque na iniciativa privada a coisa muda. Você veja, no caso do Egito era assim, no caso da China também eram estatais. Todas elas na época. Hoje já mudou bastante aquilo. Então, eu falo da década de 80 até os anos 2000, aproximadamente, 2004, 2003, 2004. Então, eu acho o seguinte, a ética, eu acho não, essa é a minha convicção, é inegociável. É Sem dúvida. inegociável. E aí eu te pergunto, na sequência da nossa conversa aqui, por que é necessário ser ético para que vivamos em sociedade? Bom, a ética e a moral, elas andam de mãos dadas. Obviamente que a moral, ela vem muito da cultura de uma sociedade, da formação de ideias, né, de hábitos, costumes, da educação, da formação familiar, etc. Já a ética, ela tem a ver com o comportamento das pessoas, né, com a base moral da sociedade. E ela permite uma convivência harmoniosa nesse grupo. Isso garante que não haja usurpação de bens ou de direito dos cidadãos. Se todos se comportam eticamente, respeitando os demais, respeitando o país, respeitando as leis, não haverá essa usurpação. Tá? O que acontece quando a pessoa não é ética? Bom, ela está subtraindo recursos da sociedade ou de um grupo em benefício próprio. Recursos que no Brasil poderiam ser destinados à educação, à saúde, à segurança, à infraestrutura, que essa é a responsabilidade do governo, prover isso para o cidadão. Mas quando existe corrupção, quando o sujeito não é ético, ele começa a drenar esses recursos para benefício próprio, para a sua empresa. Então, isso é fundamental que a gente exija um comportamento ético dos nossos dirigentes, dos nossos políticos, das empresas estatais e das empresas privadas também. Sem e, sobretudo, a gente tem que dar o exemplo. Esses exemplos que eu te mencionei aqui, eu falo para muita gente. E a gente tem que se comportar de acordo com aquilo que a gente fala. Se não houver ética no relacionamento das pessoas, a sociedade inteira sofre, porque os não éticos vão estar roubando recursos daquela grande maioria que se comporta de uma maneira adequada. Você sabe que eu até acho, Jorge, que os crimes de corrupção, tipicamente envolvendo servidores públicos, né, tipicamente, não só, mas tipicamente, todo crime de corrupção envolvendo dinheiro público, que é seu, que é meu, que é de todos nós que estamos assistindo aqui, esses crimes deveriam ser tipificados como crimes hediondos, inafiançáveis. E de tal forma que, se o crime é cometido por um servidor público, por exemplo, de primeiro escalão, chamasse um ministro, um secretário de Estado, uma coisa assim, a pena deveria ser dobrada. E daí para baixo pode dosar como quiser, mas tem que dobrar a pena, porque o que acontece? Sem a ameaça efetiva da pena, e aí vem o outro aspecto, o seu cumprimento imediato após condenação em segunda instância, sem que isso aconteça, passa esse governo, entra outro, e passa outro, e a prática volta. Por isso que eu entendo o seguinte, uma das defesas que nós temos que fazer fortemente nesse país, e estamos engajados nisso, na minha leitura, pelo menos duas coisas. Acabar de forma definitiva com o fórum, com o foro privilegiado. Talvez manter para 3 cargos, presidente da República, do Congresso
e do STF. O resto, acabou. Segunda coisa, condenado em segunda instância por um tribunal colegiado, cumpre a sentença. Porque o nosso sistema é bom demais com quem pode acionar os mecanismos do sistema judiciário. Com quem não pode, o cara está lá preso 2, 3, 4 anos, o processo do cara não anda, etc. e tal. Aí eu te pergunto o seguinte, nós olhamos por o que aconteceu nos últimos anos com a Lava Jato, etc., e eu não me lembro de ter visto ali nenhum jovem de 25, 30 anos entre os que foram condenados, que foram acusados, que foram presos. Muitos tinham cabelos brancos como você e eu temos. O que é que aconteceu com essas pessoas? O que os faz corromper e corromper-se? Eles não têm netos, filhos, sobrinhos. O que acontece? A pessoa, na sua opinião, a pessoa fica cega? Perde o senso do perigo? Comente, por favor, isso para nós, Jorge. Eu acho que, Rubens, o principal motivo disso aí, no nosso país hoje, é a impunidade. A impunidade, as leis inadequadas, o judiciário moroso para tomar uma decisão, tendencioso muitas vezes, as decisões que têm que ser levadas até o Supremo Tribunal Federal, ao invés de parar na segunda instância, como tu mencionaste, isso aí vai abrindo portas. E aquelas pessoas que não têm princípios morais, não têm princípios éticos, e que chegam numa posição de comando numa empresa, acabam cedendo à tentação de conseguir facilmente benesses para si e para sua empresa. E meu ponto é o seguinte: nós temos que ser tolerantes com isso. A nossa sociedade aceita esse tipo de coisa. Nós temos que ser tolerantes com a corrupção. Bom, é bem verdade que a nossa cultura diz que a tolerância é uma virtude. Tá? Mas eu pergunto o seguinte: nós temos que ser tolerantes com os intolerantes? Podemos ser tolerantes com o marginal que assalta a nossa casa, que estupra a nossa filha, que mata o nosso filho? Nós temos que ser tolerantes com facínoras. O mundo foi tolerante com Hitler quando cometeu o Holocausto. Né? A gente é tolerante com ditadores que cometem o genocídio no seu povo. Por que eu falo isso? Porque a corrupção mata. A corrupção mata porque desvia recursos. Como eu falei, deviam ser aplicados para a saúde, para a segurança, para a educação dos cidadãos. Portanto, é impossível ser tolerante com a corrupção. E aí nós temos que expressar a nossa indignação. Expressar fortemente a indignação. Seja através de manifestações, seja através de redes sociais, que hoje está muito fácil de usar e disseminar as nossas mensagens. Mas, sobretudo, a nossa indignação tem que ser expressa nas urnas. O voto é uma arma poderosíssima que nós temos na mão. Perfeito. Agora, é uma arma muito poderosa e por isso a gente tem que saber usá-la. Principalmente porque nós só podemos usá-la a cada 2 anos de uma só vez. Então nós não podemos desperdiçar isso. Nós não podemos desperdiçar isso com candidatos que vêm angariar votos para o partido, né? Que palhaços, jogadores de futebol, atletas, enfim, não quero dizer que todos eles sejam ruins, mas o político deveria, né, o candidato deveria passar por um curso e uma qualificação. Eu não vou levar meu filho ou minha filha num médico que não seja qualificado. Eu não vou contratar um advogado que não seja qualificado, que não tenha estudado, né, que não tenha o seu diploma. Por que eu vou confiar num político que não se preparou para uma eleição e só sabe fazer promessas vazias que depois não são cumpridas? Então, esse é um ponto muito importante. Nós temos que saber reivindicar, nós temos que saber usar o nosso voto. Caso contrário, a gente vai continuar com esse mar de corrupção que nós temos aqui, com essas aberturas, porque o político sério, estando lá, ele vai corrigir as nossas leis. Ele vai fazer com que
as leis sejam mais efetivas, ele vai cobrar do judiciário uma ação muito mais expedita, muito mais rápida, e fazer com que os corruptos, aquelas pessoas que não seguem as leis, sejam punidas adequadamente e sejam punidas de uma forma rígida, porque só assim a gente pode evitar a perpetuação dessa situação no nosso país. Você me deu uma deixa interessante, Jorge, quando você falou sobre essa questão da qualificação do candidato. Você também e eu voamos muito pelo mundo inteiro, aí a gente entra num avião, nem pensa se o piloto é ou não competente, né? Nós nem nos preocupamos, porque sabemos que existe uma série de padrões, uma série de condições para que essa pessoa pilote um avião daqueles. E aí nós elegemos um sujeito para uma Câmara de Vereadores, para uma Assembleia Legislativa, para um Congresso Nacional, muitas vezes totalmente desqualificado em termos de capacidade, formação, etc. Eu acho que é impossível nós impormos que um candidato tem que, por exemplo, ter, sei lá, um certo grau de uma formação, mas ele precisaria, pelo menos, aderir e submeter-se a um conjunto de princípios e práticas éticas e que dariam a nós, sociedade, a capacidade de apeá-lo do poder, mesmo antes do fim do seu mandato, não só apenas no voto. E para isso, eu vou aproveitar para comentar, o nosso Instituto Soberania está criando o que chamamos de uma espécie de um código de ética político que chamamos de Declaração de Princípios e Práticas, que você conhece, e muito bom isso. Diz o seguinte aos candidatos: senhores candidatos, nós, a sociedade, por exemplo, curitibana, paranaense, rio-grandense, de Porto Alegre, enfim, paulista, nós estabelecemos os critérios objetivos de prática ética que nós queremos que vocês, candidatos e depois, se eleitos, observem. E que, se não observarem, nós os apearemos do poder. Não existem leis para isso ainda, é verdade. Então, temos que exercitar esta cidadania ainda de forma virtual, através de um aplicativo, por exemplo. Mas a nossa sociedade está acostumada a, uma vez a cada 2 ou 4 anos, ir lá, dar seu voto, etc. E até esquecem quem votou. Daí vem um aplicativo que queremos fazer, que é o seguinte, que põe na mão do eleitor o perfil dos candidatos e acompanha e põe na mão dele o exercício do mandato, para que ele, nas eleições, saiba, tenha em suas mãos informações adequadas para fazer uma boa escolha. O problema está quando a nossa escolha é entre o ruim e o pior, que é uma realidade no Brasil, né? Infelizmente é isso. Estamos chegando já a 38 minutos da nossa live, e temos que ir até os 40, que é o nosso objetivo, fechar em 40 minutos, mais ou menos. Então, Jorge, eu queria dizer o seguinte para você. Deixa eu ver aqui no nosso programa aqui, nós tínhamos falado mais um tema que seria o seguinte: como exigir que nossos representantes sejam éticos? Como é que a gente consegue impor isso a eles? Bom, isso não é fácil, né? Com certeza é uma das coisas mais difíceis que a gente tem como objetivo. Mas, sobretudo, nós temos que exigir transparência e integridade. Nós temos que exigir o fim do foro privilegiado, né, que, sem dúvida, é um refúgio de proteção aos políticos corruptos, né? E devemos seguir aquela máxima: quem não deve, não teme. Nós temos que pedir aos candidatos a sua declaração de bens e exigir que, depois de eleitos, eles fiquem mostrando, pelo menos até o fim do mandato, ou ano a ano, né, a sua declaração de bens. Elas têm que ser auditadas para que a gente não abra as portas para a corrupção. Outra coisa que eu gostaria de fazer também é um comentário sobre o fundo partidário. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que acabar com esse fundo partidário, nós temos que acabar com a verba para as eleições, né, o fundo eleitoral, porque isso é uma vergonha. Isso aí é um desvio de verba pública, né, para partidos. Nós não votamos em partidos, nós votamos em candidatos, né?
Agora, eu estudei engenharia, minha família gastou uma fortuna para me colocar lá, eu fiz crédito educativo, que hoje se chama FIES, paguei regiamente, com correção, essa dívida que eu tinha com o governo, né? E a pergunta é, por que nós temos que pagar para os candidatos fazerem campanha? Se um médico, um advogado, um eletricista precisa pagar para se qualificar para isso, para chegar nesse ponto, por que a sociedade tem que pagar para o político se eleger? Isso é um absurdo. Então nós temos que acabar com essa anomalia também no Brasil. Então eu acho que essas são as iniciativas, eu não quero me alongar mais, porque já estamos chegando aqui nos 40 minutos, né? Queria agradecer... Temos uma folguinha. Eu queria agradecer a todas as pessoas que nos assistiram agora, eu queria agradecer também às instituições que nos permitiram fazer essa live. Vejo que aí em Curitiba tu está de manga de camisa, eu estou aqui em Canela, no Rio Grande do Sul, está um frio danado, e como diz um conhecido meu, né, fez um versinho que diz: estamos aqui no Rio Grande do Sul, na pontita do Brasil. Estamos bem abrigados, mas se rachando de frio. Jorge, o nosso amigo Ney da Nóbrega Ribas, que preside o Observatório Social, pede para você falar um pouquinho mais sobre o Cidadão Alerta. Um resumo sobre o que é essa iniciativa, para que as pessoas saibam, afinal, quem é de fato Cidadão Alerta. Sem dúvida. Cidadão Alerta, como eu falei, é uma instituição que foi criada em 2010 por cidadãos livres e de bons costumes, preocupados em enaltecer as virtudes e combater os vícios na sociedade. E ela se dedica a disseminar conceitos e princípios de ética, moral e cidadania e civismo. Somos uma organização apartidária e laica, ou seja, não defendemos qualquer partido ou religião, mas respeitamos. Sim, respeitamos o direito de cada pessoa eleger o seu partido e eleger a sua religião. Definitivamente somos contra qualquer iniciativa que possa tolir a liberdade das pessoas, seja econômica, seja social, a liberdade de manifestação, de ir e vir, de pensamento, de escolher e de praticar a sua própria religião, e a liberdade de votar e ser votado. Esse é o conceito da Cidadão Alerta. Maravilha. E votar e ser votado, eu completaria com a seguinte necessidade: nós precisamos ter um sistema que permita que verifiquemos, de fato, de forma absoluta, a veracidade do voto. Muito bom. Chegamos aos 42 minutos, quase 43 minutos da nossa live de hoje. Agradeço ao Jorge Tarazuc, que nos agracia com sua presença lá de Canela, Rio Grande do Sul, aos que nos assistiram também hoje à noite. Muito obrigado por sua presença, às instituições que fazem parte do Brasil Ético, que vocês já viram passar aqui na frente o nome de cada uma delas, e dizer a você o seguinte, pessoal: na próxima quarta-feira, neste mesmo horário, nos canais que vão ser informados, teremos a próxima live, que será, então, dirigida pelo Jorge Tarazuc. Pessoal, muito obrigado. A todos uma boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado.